Muito bem, o assunto de hoje por aqui é detox, mas a gente vai falar de um jeito muito diferente. A gente vai contar para você o que acontece no corpo quando você escolhe fazer uma alimentação ou um programa detox. Vem com a gente, ó. Você, não sei se você sabe ou não, se você tem consciência ou não, mas o seu corpo sofre muitas agressões diariamente. Ah, não, você cuida direitinho, mas mesmo assim, olha, as condições climáticas do ambiente que a gente vive, os tipos de alimento que a gente escolhe colocar no prato e até mesmo a forma que os vegetais que a gente consome foram cultivados podem impactar na nossa saúde. Pois esse conjunto de toxinas presente nesses ambientes pode sobrecarregar o organismo e você não está nem sabendo. E isso vai causar impactos negativos ao longo do tempo. Diante dessa realidade, a expressão detox está cada vez mais comum, sim, seja no nome do suco ou da dieta que muitas pessoas fazem buscando promover uma desintoxicação. O fato é que a gente quer saber se funciona ou quando é realmente necessário fazer uma desintoxicação no organismo. E também queremos saber as vantagens desse processo. E para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente trouxe aqui uma convidada especial, a terapeuta naturalista Laiane Espíndola, para nossa conversa de hoje. E eu estou convidando você também. Não é só para assistir, não é só para acompanhar, é para participar. Vem para cá, manda sua dúvida agora pelo nosso WhatsApp, usa o QR Code aqui na tela, ou então digita o nosso número aí, já salva na sua agenda. Nosso contato é 12 98266 0004. Manda sua pergunta, na medida do possível a gente traz para cá e tenta responder. Laiane Espíndola, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Olá, Teru, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Você vai falar de um assunto popular hoje aqui, hein? É verdade, detox está em alta, né? Algo muito bom e muito importante para a nossa saúde. Vamos tentar entender por que, né, a necessidade de um detox. Como é que o nosso corpo se reconstrói, se refaz das agressões que a gente faz consciente ou inconscientemente e que o corpo precisa dessa regeneração, né? Como é que isso acontece? Então, o nosso corpo é uma máquina muito fantástica, né? Ele se regenera, olha só que coisa incrível. Isso acontece muito pelo processo celular, né? Através da mitose, que é onde a célula-mãe se divide, dando origem a mais duas células, né? Do mesmo material genético. E aí, nesse processo, onde todo o nosso corpo passa por inovação celular. Por exemplo, a nossa pele, ela está constantemente sendo renovada, né? Quando você sofre um cortezinho ou então um arranhão, você vê que logo as células começam a trabalhar ali para voltar ao normal. Ou, por exemplo, o nosso fígado, que a cada 30 dias ele se renova, né? Ele se regenera porque há uma renovação celular. O problema é, como você acabou de citar, o que nós fazemos com o nosso corpo, nosso estilo de vida, os estímulos agressores, que dificultam esse processo, que demanda muita energia para acontecer. Agora, por outro lado, eu quero saber o que seria uma desintoxicação orgânica. A desintoxicação orgânica, Tereu, é a purificação natural do corpo, né, de forma orgânica. Então, como que isso pode acontecer? Com alimentos específicos, com forma de preparo específico desses alimentos, você vai ajudar o seu corpo na eliminação de toxinas que nós vamos utilizando, né, colocando para o nosso corpo ao longo da vida, por causa do estilo de vida, ou até mesmo a poluição, uso do álcool, cigarro, outras toxinas, né? E isso vai trazendo muita coisa ruim para o nosso corpo. Então, a desintoxicação faz esse processo lindo de limpeza através desses estímulos naturais. Eu acho que é um milagre a gente sobreviver e ter saúde em grandes centros, por exemplo, porque a pessoa pode levar uma vida saudável, fazer atividade física, comer direitinho, mas se ela respira um ar poluído dentro de casa, se ela está ou no trabalho, né, ambientes só fechados com a circulação do ar-condicionado ali, a gente já está sem querer agredindo o nosso corpo, né? Agora eu quero saber o seguinte, nós temos vias naturais para realizar essa desintoxicação também, não é? Sim, é verdade. O nosso corpo ele é tão perfeito, né? Deus fez de uma forma tão linda que nós temos o intestino, que é uma via de eliminação de toxina, nós temos a pele, temos também o fígado, os rins,
o sangue, tudo isso ajuda na eliminação de toxina. Por exemplo, no caso da pele, né? Através do suor. O suor ele é composto por água, ele é composto por outros compostos que vão ajudar no processo de eliminação de toxina, até mesmo do remédio. Por exemplo, quando você toma antibióticos ou vitaminas, ele pode sair pela tua pele. Ou então, quando você come alguns alimentos, como alho, cebola, isso pode sair através do suor. Tem também a urina, né, que é onde coloca ali o subproduto, né, do nosso corpo, que ele é feito pelos rins, depois ele armazena na bexiga, é liberado pela uretra. E a urina também ajuda na eliminação de toxinas, principalmente toxinas produzidas pelo metabolismo, que não podem permanecer no sangue. E tem as fezes, né, que as fezes são ali a base daquilo que nós não utilizaremos, né? Ou seja, daquilo que foi eliminado pelo nosso processo digestivo, por exemplo, a celulose das plantas, e aí isso precisa ser eliminado. Também há nas fezes a descamação do nosso intestino, né? Às vezes a gente pensa que tudo que tem nas fezes é o restinho daquilo que a gente não comeu. Não, ainda existe ali toxinas, existe a descamação do intestino que passa pelo processo das fezes. Então, essas são as vias naturais do nosso corpo. Já são meios providos por Deus para que a gente elimine um pouco disso tudo que a gente pode acumular ao longo de anos. Agora, eu não sei se você aí de casa sabe, mas existem doenças que são causadas pelo acúmulo de toxinas no corpo. Você sabia? Não, você pode saber de algumas assim, talvez mais clássicas, né? Mas vem comigo porque eu vou trazer aqui, olha. Doenças renais podem ser causadas por acúmulo de toxinas no corpo. A anemia pode... Peraí que a Laiane vai explicar pra gente essa história. O Alzheimer, Parkinson, doenças do sistema nervoso. Peraí que eu tô querendo destruir o negócio aqui. O câncer, com certeza você já deve ter ouvido falar. As doenças hepáticas, a própria depressão e o hipotireoidismo. Como assim? Laiane, a gente está falando aqui de doenças muito diferentes. Talvez doenças hepáticas fica fácil, né? Porque o fígado acaba metabolizando muito dos remédios que a gente toma, por exemplo, né? Que podem ser tóxicos. O câncer também, óbvio. Mas tem coisa aqui que parece que não faz muito sentido ser resultado de acúmulo de toxinas. É verdade. E a lista continua, é bem grande, né? Muitas vezes as pessoas têm doenças que nunca imaginam ou associam à condição tóxica do organismo. Porque toda vez que nós estamos com o organismo intoxicado, nós geramos algo chamado inflamação. Então, o processo inflamatório leva a muitas doenças, né? Por exemplo, doenças que dificultam a pessoa de se locomover ou que apresenta para ela dores musculares. Então, essas doenças também são causadas pelo fator das toxinas que causam inflamação no corpo. Por exemplo, artrite, artrose, são inflamações causadas por isso. Mas, por exemplo, as doenças renais, né? O nosso corpo, ele tem que funcionar de uma forma maravilhosa. Então, quando você sobrecarrega com toxina, com metal pesado, vai fazer com que ele não funcione da forma com que ele deveria. Aí isso vai alterar, vai causar, infelizmente, insuficiência renal crônica, vai causar pedra nos rins. Muita gente começa a ter infecções e aí essas infecções chegam até a bexiga, a pessoa começa a ter infecção de urina, mas partindo dos rins. Outra questão também é a anemia. Quando a pessoa tem muito metal pesado, muita toxina no corpo, ela tem dificuldade com os processos gastrointestinais. Isso vai dificultar o processo de absorção dos nutrientes. Por exemplo, a questão com a vitamina C, né, para poder ajudar a pessoa a ter boa saúde. Mas aí o problema é que o acúmulo disso ao longo do tempo gera também o quadro de anemia, porque dificulta a ação dos glóbulos vermelhos. Então, a pessoa pode ter anemia por estar intoxicada. Olha que interessante, gente. Você já parou para pensar nisso? Provavelmente não, porque a gente só pensa o seguinte: não, eu preciso fazer um detox porque depois das férias, né, churrasco demais ou sorvete demais. Mas você está vendo que ao longo dos anos é que a gente vai acumulando, de repente, um pouco aqui, um pouco ali. Vem para cá, porque olha, o corpo começa a dar sinais antes das doenças se instalarem. E a gente vai falar desses sinais aqui que vão indicar que é hora de um detox. Então, vamos começar com qual aqui? Quando você sente que, vamos começar com esse, imunidade baixa? Muito bom. Imunidade baixa é bem interessante.
Peraí, que eu acho que é nesse A lado que- aqui. Pode falar, Laiane. A questão da imunidade é algo assim que as pessoas não associam também à função tóxica do corpo, né? A questão tóxica do corpo. E, infelizmente, se a pessoa ela tem que ter esse alerta. Olha, será que toda virose que acontece por aí tá me pegando? Né? Tudo que acontece eu passo. Ou então aquelas doenças simples de ser curada, gripe, eu estou constantemente gripado, então eu fico por muito tempo gripado, né? Aí eu começo a ter fadiga, eu começo a ter dificuldades de levantar da cama. Então você tem que analisar muito bem o seu organismo, porque se ele estiver com essas condições, você vai estar com a imunidade baixa. E a imunidade baixa geralmente é porque o seu corpo não está respondendo aquilo que precisaria pela condição tóxica. Então, você precisa, sim, fazer desintoxicação para ajudar a sua imunidade, a resposta imune do seu corpo, que é a defesa, a funcionar melhor. Ó esse aqui, ó, Laiane. Muita gente tem isso aqui diariamente e não associa isso a uma necessidade de detox. Dor de cabeça. Ah, como tem, né? Muita gente reclama de dor de cabeça diária. E sabe que uma das questões é o fator alimentar, né? Porque, infelizmente, ao usar alimentos ultraprocessados, existe uma grande quantidade de aditivos alimentares, né? Realçadores de sabor, reguladores de pH, corantes, acidulantes, e vão ter também glutamato monossódico. E tudo isso mexe, altera, principalmente as nossas funções neurais, o nosso cérebro, e aí ele reclama através da dor de cabeça para que você entenda que precisa de uma limpeza. Então, muita gente, quando faz o processo de desintoxicação, de limpeza, principalmente do intestino, elimina essa questão das dores de cabeça, para de ter essas dores de cabeça constantes. É verdade, é verdade. Eu já ouvi vários relatos. Olha esse aqui também. Tem gente que não associa isso aqui a problemas de intoxicações, alergias e erupções na pele. Sim, e isso está associado ao fígado, né? O fígado, ele é um órgão também de eliminação de toxina. Então, quando ele está muito sobrecarregado, ele precisa jogar para algum lugar. E aí ele começa, né, através da pele. Então, de repente, sai ali algo que você não esperava ou que você nunca teve e diz, mas de onde está vindo isso? Aí você pode parar para analisar, talvez a sua alimentação está muito sobrecarregada de tóxico, ou você está se expondo, né, a toxinas do dia a dia que o seu fígado não está conseguindo processar. É verdade, é verdade. Olha esse aqui, gente. Vem comigo aqui, porque esse sintoma aqui também pode indicar uma necessidade de detox. Pera aí, deixa eu encaixar direito aqui. Ó, inchaço abdominal e gases. Tem gente que já até se habituou, Laiane, a isso aqui, acha que, não, eu comi um sanduíche ontem que não estava muito legal. Não percebe que a frequência pode indicar já essa necessidade de detox. Na verdade, Teru, eu acredito que, assim, de todos os sintomas que a gente está falando, esse é um dos mais sérios e um dos que mais demonstra que você está com o corpo intoxicado. Por quê? Quando você tem inchaço abdominal, ou então quando você tem muitos gases, geralmente está associado no seu intestino. E o intestino é o quê? O nosso órgão que trabalha para excreção e também para absorção dos nutrientes pelo sangue. Então, é um órgão extremamente importante para nós. Quando esse órgão está cheio de toxina com fezes, por exemplo, que leva ali 5 anos, 10 anos dentro do organismo, ficam ali presos pequenos fecalomas, onde essas toxinas começam a passar para o sangue e desenvolver um monte de doenças. Mas um dos principais sintomas você vai começar a ter inchaço abdominal com quase tudo que você come, e quase tudo que você come, se você está com más bactérias no intestino, mais do que boas, vai gerar, assim, um acúmulo de gases no organismo. Então, é um dos maiores sinais. Se você está sofrendo isso, você precisa limpar o seu corpo. Gente, não se desespera não, que ela vai falar sobre como a gente pode fazer isso em casa. Calma. Olha aqui, esse outro sintoma aqui que seu corpo pode estar precisando de um detox. Falta de concentração. Ai, olha só que sintoma, hein? A fadiga, a questão da falta de energia, a falta de concentração, a falta de sono, tudo isso pode ser gerado por quê? A questão das toxinas dificulta a ação das suas glândulas suprarrenais. E ela vai produzir muito mais cortisol do que aquilo que você precisa. E aí, sabe o que acontece? Isso vai dificultar quase todas as reações do seu corpo. Por quê? O cortisol, ele é um hormônio
que ajuda a gente em vários processos, na regulação da pressão arterial e um monte de outros processos no corpo. Então, quando você tem esses sintomas, é sinal que seu cortisol está lá em cima, né? Ele não está na medida certa com que você deveria acordar todos os dias, por exemplo, com energia, feliz, ele vai estar lá em cima. E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, quando o cortisol está lá em cima, a serotonina está lá embaixo, né? Que é o hormônio. Então, além de gerar essa questão da fadiga, essa questão da falta de sono, vai te gerar também o estresse, mas isso tudo por ação do cortisol. E a toxina, infelizmente, se o corpo está intoxicado, a ação do cortisol não é desenvolvida da forma correta, porque as suas glândulas suprarrenais são prejudicadas. Faz todo sentido, faz todo sentido. Olha isso aqui, ó. Vou pedir para a doutora comentar rapidamente, porque tem a ver com o que ela já falou aqui, o inchaço, né? E o ganho de peso, a obesidade. Sim, é muito importante para quem quer perder peso. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu trabalho que uma das melhores formas de perder peso é a gente começar com a desintoxicação, principalmente por esse fator, porque todo inchaço vai embora. Né? Então, quando você está inchando muito, é sinal que seu corpo está retendo líquido. Se ele está retendo líquido, seus órgãos não estão funcionando da forma que deveria. Então, tem acúmulo de toxina, sim. Ó, esse aqui é a continuação da falta de concentração, que eu acho que a Laiane já comentou bastante. E eu quero trazer aqui alterações motoras, porque esse aqui parece que está muito mais ligado ao sistema nervoso. E a gente normalmente não vai relacionar com intoxicação do corpo. Sim, verdade. Olha só que interessante, como nós falamos sobre inflamação, né? Então, quando o seu corpo está inflamado, o seu sangue vai estar febril, o seu pH não vai estar regulado, e aí o seu corpo vai começar a apresentar dificuldades inflamatórias. Então, quando a pessoa começa a ter doenças que dificultam a locomoção, que dificultam o movimento das mãos, dos pés, começa a dar muitas dores musculares, é sinal que o corpo está muito inflamado. Então, quando você realiza desintoxicação, você limpa esse processo inflamatório, você ajuda a redução dele para o seu organismo funcionar naturalmente. Então, a maioria das pessoas fala assim, Laiane, eu fiz a desintoxicação e as minhas dores do corpo sumiram. Então, me facilitou a locomoção. Então, Entendi. É bem interessante. As pessoas não conseguem se locomover, fazer as atividades do dia a dia, tem dificuldade, dores nas costas, porque o corpo está inflamado. E aí aquele inchaço também vai para essas regiões aí. Agora, dores musculares e nas juntas, a Laiane acabou de comentar, podem todos esses ser sintomas, então, de que o seu corpo está pedindo um detox. Não espera chegar ao final do ano, que você vai ter passado as festas do fim de ano, né? Vai ter exagerado, para fazer um detox. Chegou a interação, Laiane, que eu quero trazer aqui, vamos compartilhar. A Karine Pilares Andrade está dizendo o seguinte, quem está amamentando pode fazer a desintoxicação orgânica? Amo o programa, diz ela aqui, obrigada, um beijão para você, Karine. Quero saber também, quem está amamentando, quem é gestante, idosos, fala aí. Excelente pergunta, Karine. Não pode fazer desintoxicação orgânica. Por quê? Tudo que a mamãe alimenta, o bebê também se alimenta. Então, se você fizer detox, o seu bebê também vai passar por um processo de detox. Então, nesse momento, eu sei que as mamães, né, quando tem os bebês, elas geralmente ganham um pouco de peso, elas querem eliminar, voltar ao normal. Então, tem que esperar um pouquinho mais, né, o bebê começar a comer normalmente. Agora, no momento somente da amamentação, se você fizer detox, o seu bebê também vai passar por detox e aí vai gerar nele a diarreia ou uma disfunção intestinal. Então, não é recomendado para as mamães. Tá. Ó, agora é o seguinte, ó, puxa as mangas aí, porque a gente vai para mão na massa. Eu quero saber quando começar o detox e de que maneira. A gente tem 2 mesas lindas aqui, Laiane, e eu quero a sua ajuda. Preciso fazer, o certo é começar durante a semana, melhor começar no final de semana, quantos dias eu preciso para fazer essa desintoxicação orgânica? Vamos começar por aí? Vamos sim, muito, muito boa pergunta, Hétero, porque assim, tem gente que fala, eu não vou conseguir fazer a desintoxicação, né? Como é que funciona? O que eu devo fazer? Você pode fazer de diversas formas, desintoxicação tem um monte. Então, a forma mais simples de você fazer desintoxicação seria começar com um jejum líquido, tá? É o processo que vai acontecer no seu corpo de dar pausa no seu sistema digestivo para poder funcionar muito bem. Então, como que você pode fazer? Você pode acordar e tomar um suco,
né? Pode ser um suco de vegetais, que seria bem interessante o primeiro dia você usar um suco de vegetais, por exemplo, um suco com pepino, couve e cenoura. Você pode começar por ele. O interessante é que você, 1 hora depois, deve agora tomar água, e pode ser água com limão, tá bom? Legal. Aí você vai mais 1 hora e vai fazer um chazinho, pode ser chá de hortelã, chá de camomila, chá de cavalinha, chá da casca do abacaxi, que é maravilhoso, ajuda no processo de desinchar, ele é maravilhoso para o processo de desinchar, então ajuda na desintoxicação. Depois tem a questão de você tomar 1 hora depois um suco verde, tá? E é sempre importante, a regra mais importante do detox, os sucos, os chás, os caldos, sempre tem que ser coado, não pode ter fibra, porque senão não é detox. A ideia do detox é que dentro de 20 a 30 minutos, esse suco, esse caldo, esse chá esteja na sua corrente sanguínea. Então, você precisa fazer ele sempre coado, porque se ele tiver fibra, vai gerar o processo de digestão normal, não vai ser detox. Peraí, se eu tenho uma centrífuga, por exemplo, eu posso fazer... Porque a centrífuga já sai o suco sem a fibra, né? Ou sai com um pouquinho ainda? O certo é coar num voal, então. Pode ser na centrífuga, não tem problema. Maravilhoso. Ou você coa numa peneirinha, ou você coa num voal, né, numa panelinha furada. O importante é que tem que ser coado. É até um bom exemplo as pessoas que tomam detox, suco detox todos os dias. Né? Então, se você acorda e faz seu sucão detox, você tem que coar. Porque senão você já começa o processo de digestão. Algumas pessoas deixam 15 a 20 minutos para depois ir fazer ali o de jejum, né? Para poder fazer a refeição, só que você colocou, por exemplo, verdura no seu suco, aí lá no seu de jejum você vai comer fruta. E as fibras delas são diferentes, então ao invés de trazer benefício, vai trazer fermentação para o teu organismo. Então acordou, tem que tomar suco detox coado, sempre coado, não pode ter fibra. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está sugerindo assim, um suco e no intervalo desse suco água. Depois outro suco, no intervalo chá. Depois outro suco... No intervalo, uma água de coco. Mas eu posso tomar água também nesse intervalo, né? Pode tomar água, sim. Aí você pode, né, colocar, intercalando um suco, e aí você também pode ser suco de frutas, tá? Não precisa ser só o suco de vegetais. Então, aí você vai intercalando. Quando for meio-dia, que é o horário que você vai sentir cheiro de comida, toma ali um caldinho, sabe? Faz um caldinho de legumes, chuchu, abobrinha, coloca um pouquinho de cúrcuma, bate no liquidificador também, coa direitinho, porque ele tem que ser sem fibra, e aí você coloca um pouquinho de sal. Se você achar bem leve o sal, você coloca limão, já vai ajudar muito para você sentir aquele gosto. Legal. E aí você consegue levar o dia. Então, esse dia de desintoxicação específica é necessário estar em casa, né? Você pode fazer no fim de semana, no feriado, e você pode prolongar por até 3 dias, né? Vamos supor, eu vou ficar de 3 dias de detox. Você vai ver que você vai eliminar peso, vai eliminar gordura, vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor, seu intestino vai ficar de molho com a quantidade ali de suco, vai tirar aquelas toxinas que estão grudadinhas, aquele excesso de fezes, e aí isso vai fazer com que você tenha oportunidade de limpeza. Isso pelo processo de sucos. Olha aqui, gente, a gente vai agora mostrar para você a progressão desse programa de detox, porque independente se você vai ficar um dia só no líquido ou 3, o próximo dia você pode fazer alimentos crus. Ou eu poderia, de repente, pular o líquido e fazer só crus. Laiane? Então, tem pessoas que têm dificuldade de fazer a dieta líquida, né? Então, por exemplo, tem pessoas como um paciente renal crônico, ele não pode fazer uma dieta líquida, porque ele pode ter uma sobrecarga de líquido e o dele não. Então, ele pode fazer dieta crua. O alimento cru, né, ele não tem quebra de enzimas, então ele é totalmente puro e ele vai fazer, sim, a eliminação de toxina. Tem pessoas que passam dias na dieta crua, mas se você quiser fazer 3 dias de líquido e 1 dia de cru é fantástico, porque o líquido vai eliminar toda a sua flora, jogar fora as bactérias ruins, né? E aí, quando você vai reconstruir a sua flora, a sua nova macrobiota, você vai reconstruir com alimentos crus, que vai gerar boas toxinas, boas bactérias e coisas
pro seu intestino. Toxina não, misericórdia. Adorei, adorei. Você viu como é simples? Vamos ver mais uma interação que chegou aqui pra gente? Antes de encerrar nossa conversa sobre detox orgânico, a Cris Morena, lá do Rio, está dizendo o seguinte: podemos fazer esse procedimento detox em casa ou só com acompanhamento médico? E eu vou emendar na dela aqui, de quanto em quanto tempo eu posso fazer? Ótimo, Cris, obrigada pela pergunta. Olha só, se você estiver muito doentinha, assim, bem convalescente, é interessante que você procure um profissional, um terapeuta naturalista, um nutricionista, para fazer o processo com você. Ou ele vai realizar com você, ou ele vai te acompanhar no processo, te indicando a desintoxicação certa. Agora, se você não está convalescente, sim, você pode fazer de casa esse processo. Você vai notar que o corpo vai ter reações, né? Por exemplo, primeiro dia, você vai tomar só líquido, você não mastiga. Então, o corpo vai falar, cadê o alimento? Por que eu não estou mastigando, né? O que está acontecendo? Uma crise de abstinência, gente. Isso. Você mais tranquilo, para você ficar mais deitadinho, né? Um dia para você não fazer muitas atividades. E nem muitas atividades fora de casa, porque o seu intestino pode soltar. Então, talvez ele queira liberar mais toxina ali, né? E você precisa ir no banheiro mais vezes. E a sua pergunta foi sobre... De quanto em quanto tempo o detox é indicado? Isso, que legal. Eu indico pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Legal. Porque nós... desde criancinha, assim, muito sujeitos a fritura, doces, aditivos alimentares, a poluição, a cigarro, a álcool, então nosso corpo fica muito intoxicado, né? Quase tudo que nós comemos vem da indústria, né? Até o nosso arroz, o nosso feijão, então a gente precisa, assim, desse processo para ajudar na limpeza do corpo, pelo menos 2 vezes no ano. Arrasou! Muito legal conversar com a Laiane aqui no Vida e Saúde, não é? Eu tenho certeza que você gostou. Se você quiser rever esse programa, está disponível para você na nossa playlist no YouTube. Se não, você pode acessar o conteúdo que ela disponibiliza lá no Instagram. Eu ia falar no YouTube, não, no Instagram. @Laiane_Espíndola. Laiane com Y, Laiane_Espíndola. Dá para mandar perguntinhas para ela lá e tirar várias dúvidas. Um grande beijo e obrigada mais uma vez, viu, Laiane? Beijo, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Gente, que demais, que demais. A gente vai seguindo aqui com Vida e Saúde, te dando mais uma dica para desintoxicar, sabe como? Suando. Porque vai ter treino de fighting depois do intervalo para mandar o sedentarismo embora. E ainda hoje tem bolo de maçã com especiarias para você aqui no programa. Eu volto já.